Fala pessoal, tudo bom? Alfa aqui. Esse vídeo aqui ele faz parte da oficina Contando Sua História em Quadrinhos. Aí ele visa dar um suporte para os participantes, né, realizarem os seus projetos nos quadrinhos. Se você não participou, nem sabe do que eu estou falando, de que oficina é essa, mas você tem vontade também de saber como fazer uma história em quadrinhos, pode conferir esse vídeo também que pode ser útil para você. Bom, galera, a primeira coisa de tudo vou fazer uma história em quadrinhos, né? A primeira coisa que a gente tem que pensar é sobre o que eu vou fazer essa história, sobre o que vai ser essa história, né? A primeira coisa que você tem que pensar é na premissa, ou seja, o que você, como um indivíduo singular, único na sociedade, quer comunicar para as pessoas, né? Que vão ver a sua história. Então, eu senti que tiveram algumas pessoas aí no curso que entenderam que essa mensagem precisa ser algo, assim, sempre instrutivo, educativo, assim, uma coisa clichê, como, por exemplo, não esqueçam de beber água. E não que não seja importante beber água, mas você pode pensar em algo mais interessante para dizer, ou até algo um pouco mais subjetivo. O lance é que se for subjetivo demais, aí ele vira abstrato. E aí não tem porquê eu montar um curso de quadrinhos para mostrar como é que faz um quadrinho abstrato, tá? Então eu só posso ajudar vocês a construir uma história em quadrinhos concreta, né? Que diga alguma coisa. E a minha vontade é que vocês possam fazer as histórias de vocês as mais interessantes possíveis, né? Mas por que isso? Porque o valor, né, de uma história em quadrinhos ela é ser vista por outras pessoas. E mais do que isso, ela pode ser entendida por outras pessoas, né? E mais do que entendida, as pessoas ainda podem dar valor a essa coisa que você fez, né? Então, você pode escolher falar o que você quiser para as pessoas, né? E do jeito que você quiser também, mas nem tudo que você vai dizer, ele vai ser entendido e muito menos apreciado. Portanto, aqui é uma questão de escolha, então. Fazer algo pensando nas pessoas que vão ver o seu trabalho ou pensando apenas no seu prazer em fazê-lo, tá? Então, é importante lembrar, né, que o artista ele deve colocar no mundo, ele deve se colocar no mundo como um profissional, como qualquer outro, né, que tem uma função, que serve para alguma coisa. Aí, se seu trabalho seja, sei lá, num lugar qualquer, sei lá, num hotel, por exemplo, mas você for o pior funcionário possível, né, que você atende as pessoas mal, que você entrega as chaves erradas, né, que você desarruma as camas ao invés de arrumar, pode ser que você não consiga trabalhar nesse hotel porque você não está atendendo a função necessária para cumprir aquele papel ali. Então você vai acabar tendo que fazer outra coisa. Então, se você fizer um quadrinho e não conseguir fazer ninguém gostar dele, você não vai conseguir tirar proveito suficiente desse trabalho para continuar, ou melhor, para conseguir sobreviver fazendo quadrinhos, né? Então você tem que escolher o que você vai fazer, né? E agora, assim, se ficou alguma dúvida do processo, de como realizar um quadrinho assim, desde o começo, eu vou demonstrar usando como exemplo o quadrinho que eu fiz para a chamada da Bienal de Quadrinhos de Curitiba, a Publica Saramago, tá? Então a primeira coisa é ler o edital, certo? É aí onde a gente vai ver as especificações de como deve ser feito o nosso trabalho, né? E aqui o edital da Public Saramago tem aqui as especificações técnicas e tal. Então, lendo aqui, as artes encaminhadas devem ser inéditas, sem publicação prévia e devem dialogar com a temática da edição, possuindo inspiração na obra de José Saramago. Tá? E aí, pelo menos, vamos começar com essa parte aqui, né? Então, a primeira coisa, depois que você leu o edital, é ver essas especificações e entender, a partir daí, entender que esse é o limite que a gente tem que ter para começar a trabalhar, né? Que todo projeto que existe possível, ele tem um limite, né, real, e ele tem que ser seguido. Então, como a gente pode ver lá, o quadrinho tem que ser inspirado na obra do Saramago, e eu já li o livro Ensaio sobre a Cegueira dele, né? Então eu vou fazer algo inspirado nesse livro aí.
A questão principal do livro, né, assim, meio que a coisa que acontece no livro, que permeia o livro do começo ao fim, é aquela cegueira branca que acomete a maioria das pessoas da história, né, com exceção de uma. Então, aí, exatamente isso que eu vou mostrar no meu quadrinho. Vou pegar, basicamente, essa trama, que é desenvolvida no livro do Saramago, e vou trazer para o meu quadrinho, tá? Pegar exatamente o momento ali que algumas pessoas eles perdem a visão e uma, especificamente, continua vendo. Tá? Então, até aqui é o que o livro fala, eu não criei nada de novo, né? E aí, entendendo mais ou menos o que é o que eu preciso fazer aí, eu tenho que ver o limite físico do trabalho, né? Então, é ver o limite das páginas que eu tenho para produzir. Aí, no caso, são 4, eu posso fazer até 4 páginas, né? Então, a minha tarefa é o quê? Criar um quadrinho com 4 páginas que tenha essa trama aí. E que ele precisa ser interessante de alguma maneira, senão como que eu vou conseguir chamar a atenção das pessoas que vão julgar o trabalho se ele não for nem um pouco interessante, se nem essas pessoas se interessarem pelo trabalho. Então ele tem que ser interessante de alguma maneira. Né? Então, para ele ser interessante, a única coisa que eu consegui pensar é que ele tivesse uma reviravolta lá no final, certo? Então, basicamente, eu preciso dar um foco para uma coisa no começo, e aí no final do livro eu jogar o foco para outra coisa, tá? Então me veio a ideia principal, que é mostrar que nem tudo é o que a gente imagina. Então essa é a premissa que eu vou usar para fazer, essa é a escolha da minha premissa. Então a premissa é: nem tudo é o que a gente imagina. Então a minha história, de certa forma, ela vai tentar dizer isso, certo? É isso que eu falei quando eu falei sobre premissa, eu estava querendo dizer isso. A premissa é a coisa que você vai falar, que pode ser qualquer coisa, não precisa ser uma coisa simplesmente educativa, mas é uma coisa que faça algum sentido, né? Que tenha algum significado. Então, agora eu vou pegar tudo isso aí e vou encaixar aí os limites que eu tenho, tá? Que são as 4 páginas e a reviravolta no final. E com isso na cabeça, né? Com essas coisas na cabeça aí, eu escrevi uma coisa que eu vou mostrar para vocês agora. Vou tirar isso aqui para não comprometer. Então, aí com isso na cabeça, eu escrevi o seguinte, eu vou falar para vocês. Ele entrou pelo portão da casa pontualmente às 6h30, o mesmo horário em que chega todos os dias. Hoje trazia em sua mão os restos do churrasquinho que havia comprado na esquina de casa. Como saíra 15 minutos mais cedo nesta quarta-feira, pôde chegar em casa no mesmo horário de sempre. Fora mais uma semana igual às outras semanas, mas hoje, ao menos, começa a final do Campeonato Paulista de Futebol e ele precisa começar a entrar no clima para assistir a partida. Abre a geladeira em busca de uma lata de cerveja que seja, mas não havia mais nenhuma. Ele vai ter de ir ao mercado pegar pelo menos uma caixinha de latas para poder beber durante o jogo. Quando está a uns 50 metros de sua casa, vê virar à esquina 2 carros de polícia com as luzes acesas. Passam por ele e param exatamente em frente à sua casa. Ele disfarça e aumenta a velocidade dos passos. O que será que teria acontecido? Quando olha mais uma vez para os policiais batendo em sua porta, não percebe uma moça que virava à esquina e, ao esbarrar nela, derruba sua sacola de compras de onde saem alguns produtos, inclusive algumas latas de cerveja. Aí ele diz: "Desculpe, eu não lhe vi." Ele ajuda a recolher as cervejas enquanto espreita para ver que os policiais neste momento invadem a sua casa, o que o faz querer fugir instantaneamente. Mas a moça chama-lhe a atenção. "Ei, obrigado." Enquanto olhava para o belo rosto da moça, que ajeitava as últimas coisas dentro da sacola de compras, a imagem dela começa a ficar enevoada até sumir totalmente. O mesmo acontece com a moça e com os policiais dentro da casa. Na verdade, a imagem da moça, eu repeti a moça, o mesmo acontece com ele e com os policiais dentro da casa. Todos no mundo se perguntam o que está acontecendo, com exceção da moça amordaçada dentro de um dos quartos escondidos que via perfeitamente bem. Então, a ideia aí basicamente é fazer
a gente ia acompanhar esse personagem até o momento que a gente descobre que ele estava, que ele havia sequestrado uma pessoa que ele a mantinha presa e que os policiais estavam indo lá para meio que resgatá-la e tal. Estava rolando tudo isso nesse momento quando veio a cegueira. Tá? Então, isso veio enquanto eu fui escrevendo, eu fui pensando e fui desembolando aí. Eu sinto, né, que eu consigo expressar melhor as minhas ideias para as narrativas quando eu posso descrever desse jeito, né, com os detalhes das ações e tal, mesmo sabendo que depois eu vou ter que tirar muita coisa para fazer o quadrinho. E aí, então, com esse meio que esse roteiro na cabeça, eu fui fazer os rascunhos, tá? Então aí eu fiz o rascunho da primeira página, que seria tipo pensando já no que eu entendo como uma página de apresentação, né? Então tem a apresentação aqui do lugar de onde ele está, né? Que é as fachadas das casas ali. Aqui já seria ele tipo, comendo um churrasquinho. Aqui ele abrindo a porta da geladeira e percebendo que não tem cerveja na geladeira, né? E aí na segunda página, então, ele pegando a carteira, ele abrindo o portão e aí ele percebendo que o carro de polícia virou a esquina ali. E ele continua andando, vê que o carro de polícia para na porta da casa dele. E aqui eu pensei um quadro com as luzes, né, do carro de polícia, assim, tomando grande parte do quadro. E aí segue para a terceira página, aquele momento onde ele vai dar o esbarrão na moça, uma grande onomatopeia aqui. Ele ajudando uma vista assim de cima, ele ajudando a pegar as coisas da moça. Aqui no quadro mais abaixo ele ainda meio que olhando, né, na espreita assim, o carro de polícia, ele indo embora, a moça chamando ele. E aí isso aqui é para dar meio que uma sensação do tipo assim, pô, o que será que vai acontecer? Será que a moça vai chamar ele para falar sobre alguma coisa do carro de polícia ou não? E ela simplesmente agradece, né? O cara que esbarrou nela, mas ela agradece. Então é interessante. Aí quis dar uma ideia de tipo assim do interesse dele por essa moça, criar meio que uma espécie de atenção, né? Que ele é meio que obrigado a ter para essa moça, desvirtuando um pouco do que está acontecendo. A gente não sabe até esse ponto o que realmente está acontecendo, por que esse carro de polícia parou lá, pode ser por qualquer coisa. Então é para dar uma desvirtuada aí, para a gente não ter certeza do que de fato está acontecendo. E aí nesse momento é onde começa a cegueira acontecer, né? Nesse primeiro quadro, aí tem a reação da moça, e aqui a gente vê a reação dele em relação também da cegueira que está acontecendo. Aqui todo esse quadro onde a gente vai voltar, né? O foco agora para a casa dele, onde o carro de polícia está estacionado na frente, que vai ficar tudo meio esbranquiçado. E aqui nesse quadro final, a gente vai ver os policiais que já estavam dentro da casa lá, entrando, sumindo, né? Como se, tipo, eles começassem a perder a visão. E só a moça que está presa lá estivesse enxergando ainda, tá? Então vamos ver como que isso ficou já finalizado, tá? Então, ó, primeiro quadro aqui de apresentação, o lugar, né? As casas ali. Ele aqui comendo um churrasquinho, já entrou para dentro da casa, dando uma olhada na geladeira e percebendo que não tem nenhuma cerveja. Então ele resolve aqui sair, pega a carteira, abre o portão e aí ele vê o carro virando a esquina, o carro de polícia virando a esquina ali. Há uma reação dele aqui. Ele olha de canto de olho, vê que o carro para ali na porta da casa dele. E aqui você vê que a percepção dele fica meio que tomada por essa sensação aí de que algo errado pode estar acontecendo. Nisso que ele ainda está preocupado com a polícia, e aqui é representado pelas cores, né, vermelha aí lá dos faróis lá em cima do carro da polícia, e a gente vê a moça distraída aqui, olhando no celular, e aí tem barulho da batida, e ele de cima pede desculpa, não vi e tal, e o interessante é que aqui tem uma latinha de cerveja, que é justamente o que ele queria, né? E aí ele vê a moça, mas ainda vê os caras saindo do carro ali de polícia,
E aí ela chama ele e agradece. Então, de certa forma, ele dá uma atenção aqui para a moça, enquanto você vê que tem uma sutil coisa vermelha aqui, que a percepção, né, a preocupação dele com a coisa da polícia diminui. Isso aqui é para dar uma amenizada, né? Porque você poderia pensar assim, se parou um carro de polícia na frente da casa dele, então obviamente ele é um bandido, ele fez alguma coisa errada, mas aqui com essa cena a gente fica meio na dúvida, porque como a gente tem a impressão da moça sobre ele, que de alguma forma parece que ela não está totalmente retraída e totalmente contrária, avessa à ideia dele, a gente pode suspender um pouco essa sensação. E aí, na outra página, a gente já vê que algo está acontecendo, a mão dela vai sumindo, e saiu, né, simplesmente passei a borracha aí por cima do desenho, e aí você vê que ela já está mais sumindo por completo, ele também começa a sumir, e aí o único texto que eu coloquei aqui maior foi esse, né? Então, nesse quadro onde tem um carro de polícia sumindo, a casa dele sumindo, foi. Naquele momento, uma cegueira branca acometeu todas as pessoas daquela cidade, todas menos uma. E aí a gente vê aqui os policiais entrando, olhando para as mãos aqui, o quarto sumindo, e a pessoa aqui meio que num compartimento aqui escondido, presa, amordaçada, né? Vendo, conseguindo ver tudo. Então, basicamente foi esse o jeito que eu arranjei para resolver essa proposta, né, de quadrinho com um tema específico, tá? Então, é isso. Espero que tenha ajudado vocês a pensar como projetar o trabalho de vocês de uma maneira mais dinâmica e mais fácil, tá? Então, é isso. Abraço, até a próxima e tchau.